Então vamos lá, Salmo 1, quem achou diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, pois são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Quem conhecia esse salmo aqui? Esse salmo é conhecido, hein? Todo mundo conhecia. Aleluia. Irmão, o que eu queria falar com você hoje, antes de eu falar o tema da mensagem de hoje, o pessoal que estava de manhã já sabe, mas eu queria falar algo que uma vez alguém me parou uma vez e me falou, e perguntou assim: puxa vida, eu vejo você sempre firme desde que eu conheço você na casa do Senhor. O que você faz para continuar assim firme, não se abalar, não se esmorecer por nada? O que você faz? Eu disse para ela: quando as coisas estão ruins assim, eu tenho algo que eu tomo que é tiro e queda. Mas o que você toma? Eu disse: eu tomo decisão. Eu tomo decisão quando preciso. Eu não espero muito, eu oro ao Senhor e falo: Senhor, que eu tenho que tomar uma decisão. Porque enquanto você não toma uma decisão, você sofre, você releva algumas coisas e você está sempre em cima do muro, está sempre mediano, você tem que sair inteiro. E o que eu queria falar com vocês hoje, o tema da mensagem é: decisões decidem destinos. Novamente, o tema da mensagem é: decisões decidem destinos. E aqui no texto que nós lemos, conhecido do Salmo 1, que eu li, aqui ele fala de dois grupos. Fala de dois grupos de pessoas, dois caminhos, dois futuros, duas histórias, dois finais, dois grupos de pessoas: os justos e os ímpios. Os justos representam aquelas pessoas que vivem em retidão. Os justos representam aquelas pessoas que já aprenderam a se afastar do mundo, a se separar do mundo. Os justos representam aquelas que em obediência à lei do Senhor, e com isso vivem uma vida de paz e graça e caminham sempre seguros. Agora os ímpios, quem são os ímpios? A palavra ímpio já fala de impiedade, impiedoso, de maldade. Os ímpios são aqueles que vivem com a vida mal. Ele é o contrário do que eu falei do justo. Ele é o que? Ele é a revelia da palavra de Deus. Não dá ouvido à palavra de Deus, não leva em crédito a palavra de Deus, ele deixa de lado a palavra de Deus. Os ímpios representam os ideais desse mundo. Os ímpios representam tudo que esse mundo oferece. Quando a pessoa só se alimenta das coisas desse mundo, está vivendo uma vida de impiedade, está vivendo uma vida má, está vivendo uma vida que não é aquela que o Senhor diz: eis que venho para trazer vida e vida em abundância. Mas quem não quer a vida que o Senhor lhe ofereceu e ofertou na cruz, vive a vida de impiedade, vive uma vida má, vive uma vida ruim. Ele não sabe, agora ele talvez está me ouvindo, está sabendo que vive uma vida de impiedade, uma vida ruim. E eu gostaria da gente caminhar por isso hoje, nesses dois grupos. Vamos ver as características dos justos e as características dos ímpios. Quais decisões que liberaram o destino, decidiram destinos bons e ruins para os justos e para o ímpio. Vamos ver primeiro decisões que decidiram destinos bons para os justos. A primeira coisa, decisão, a primeira decisão: você é feliz, porque bem-aventurado é feliz. Você é feliz pelo aquilo que você evita. Vamos lá, verso 1. Olha o que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Queridos, a palavra de Deus chama eu e você para que possamos estar atentos. A Bíblia faz um alerta a mim e a você: pessoa feliz, bem-aventurado, vou falar novamente, é feliz. Então poderia começar assim o versículo: feliz é aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios. Não andar segundo o conselho dos ímpios, andar é parceria. Andar é você desfrutar, comungar das mesmas coisas, se identificar, partilhar dos mesmos gostos e valores que os ímpios. Nós já falamos que os ímpios são aqueles que são maus. É você seguir conselho mau. Essa semana teve um alvoroço, aí a Anvisa teve que se pronunciar por causa daquela procura da vacina. E a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do país, e ela
cuidando do povo, se posicionou, veio um representante. A hora que começou aqui falando dos laboratórios, e o pessoal começou a falar em nome do laboratório A, laboratório B, a Anvisa se pronunciou: nós não temos parceria com ninguém no país, a nossa parceria é com o povo brasileiro, nós estamos aqui para poupar o povo. Estava dizendo que não tinha conchavo com nenhum laboratório que queria ganhar a corrida da vacina, porque talvez em nome de querer arrumar uma vacina logo, e tomara que arrume mesmo, talvez por trás disso também está um interesse financeiro. E a Anvisa diz: nosso interesse não é financeiro, nosso interesse é o bem-estar da saúde da população, dos brasileiros. Então ele está dizendo: nós não temos parceria, ou seja, nós não estamos fazendo conchavo em nome de ganhar dinheiro. O que eu quero dizer? Bem-aventurado, feliz é aquele que não faz conchavo com o mal, que em nome da amizade com alguma coisa se deixa relevar com o mal, com aquilo que é ruim. Não dá para a gente sorrir, aplaudir todas as coisas que acontecem à nossa volta só porque alguém é nosso amigo, só porque é o nosso patrão, só porque é o nosso vizinho, só porque é o nosso professor. Quem está entendendo aqui? Então, bem-aventurado aquele que evita conselhos maus, que não anda, não faz parceria. Segunda, aqui caminhando aqui, ainda é feliz aquele que evita, nem se detém nos caminhos dos pecadores. A palavra deter é parar. Então, bem-aventurado aquele que não para o seu caminho nos seus pecados. Aonde você estacionou a sua história? Aonde você parou a sua vida? No pecado que tentou te derrubar? O Senhor Jesus diz para você levantar. Ele diz: eis que crio e faço nova todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Se levante. A Bíblia diz mais ainda: uns se encurvam nas suas falhas e pecados e caem, mas nós se levantamos e estamos de pé. Continua firme. Bem-aventurado aqueles, feliz aquele que não se detém. Não pare na sua história, se levante. O Senhor Jesus tem nova história para mim e para você. Feliz é aquele que toma a decisão de evitar algumas coisas e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar, você vai lembrar. Toda vez que fala na televisão, o assentamento daquele pessoal, o que são? Moradias, às vezes são comunidades, favelas, são assentamentos onde eles permaneceram. Então, se assentar é permanecer, morar, habitar. E eu pergunto para você: aonde você tem habitado esses dias? Onde é o seu habitar? Onde é a sua parada? Porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Isaías, Deus falando: o boi conhece o seu dono, a jumenta a manjedoura do seu dono, mas o meu povo Israel não me conhece. Olha, irmão, quem já ficou um pouquinho na roça, eu lembro que meus pais moraram lá, quem já teve um pouco perto da roça, sabe que quando você começa a alimentar, basta ter um gatinho, um cachorro. Aquele que alimenta, o cachorrinho está sempre perto, não é assim? E na roça, o animal sabe aonde é a manjedoura, sabe aonde é, onde ele vai, o coxo, onde vai comer. Diz: o boi conhece o seu dono, sabe quem é o dono. Diz: o animal por instinto sabe, sem conhecimento sabe, mas o meu povo ainda não me conhece. Olha que comparação, irmão. Você conhece o seu Deus de fato? Você permanece com Ele? Porque o animal segue facilmente o seu dono. E nós não somos animais. Deus colocou eu e você como racionais, temos inteligência. Siga sempre a Cristo. Aonde é o seu habitar? Porque o habitar do sapo é a lagoa, o habitar do porco é o chiqueiro, e o habitar do povo de Deus. Salmo 91. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que assole ao meio-dia, nem mortandade na escuridão. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque você está habitando debaixo das asas do Todo-Poderoso. Bem-aventurado, feliz é aquele que sabe aonde habita, que não se detém, que não se assenta, não permanece na roda daqueles que escarnecem da palavra e que escarnecem daquilo que o Senhor diz. Que maravilha, aleluia. Então nós temos que aprender nesse primeiro tópico, aprender a utilidade do não. Porque diz, feliz é aquele que não se assenta
com os escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e nem anda no conselho dos ímpios. Não, não. Feliz é aquele que aprendeu a falar não. A Bíblia ensina eu e você a saber falar não. A Bíblia diz sim, são aquelas pessoas que nunca pecam. Os justos aqui são aquelas pessoas que foram justificados, seus pecados foram justificados pelo Senhor Jesus, o sacrifício naquela cruz. Aqueles que aceitam Jesus, aceitam o sacrifício que Ele fez na cruz, no qual Jesus, naquele momento, declara nós justificados, perdoados diante dEle mesmo. Não porque a gente é muito bom, porque a gente tem mérito, mas por causa daquilo que Ele fez, nós somos justificados. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios vivem na roda dos escarnecedores. E na roda dos escarnecedores não tem consciência de pecado. Na roda dos escarnecedores não tem confissão de pecado. Por isso que igreja é lugar de confissão de pecado. E não fazer fila para falar com o homem, não. Enquanto você está aí, ouve a palavra, você diz: Senhor, eu sei quem eu sou. O Espírito Santo fala com você, te diz: você precisa abandonar aquelas coisas. Muda a sua história. Quem está me entendendo? Seja decidido. Decisões decidem destinos. Você é feliz, o justo é feliz por aquilo que ele evita. Segunda coisa, o justo é feliz por aquilo que ele faz. Verso 2. Diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o prazer na lei do Senhor. O que ele faz? Tem prazer na palavra de Deus. Sabe a maior coisa que um judeu fazia? A maior alegria de um judeu era ter uma porção da palavra de Deus na sua mão. Era amar, eles abraçavam a Torá e amava, como se pega um presente carinhoso da esposa, do esposo, ou de alguém que você ama. Eles viviam abraçados e amavam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E eles viviam felizes porque ele tinha 5 livros da Bíblia. Eu e você temos 66. O que você tem feito dos seus dias? O que você lê mais? As coisas dos dias? As notícias? Fica passando timeline do celular toda hora, vendo um monte de coisa, enchendo sua alma de porcaria? Ou vai ler a palavra da vida que salva o coração? O que você tem se alimentado? Sabe o que um pai judeu fazia toda vez que ele ia ler a palavra, quando ele ia pegar a Torá? Ele ponhava os filhos por perto. Ele pegava um pote de mel, mergulhava os 3 dedos assim no mel. Antes de ler a palavra, passava na boca de todos os filhos assim: vamos ler a palavra agora, filho? Para que os filhos tivessem a noção, a consciência de que a palavra do Senhor é doce como o mel. Quão doce é a sua palavra ao meu paladar, mais doce do que o mel é a sua palavra. Diz o Salmo 115: doce como o mel a sua palavra. Faz quanto tempo que você não enche a boca de mel? Faz quanto tempo que você não vê um estudo? Não enche a boca de mel. Faz quanto tempo que você evita a célula? Não enche a sua boca de mel. Faz quanto tempo que você não se debruça nessa palavra, enquanto fica correndo atrás de tantas coisas? Faz quanto tempo que você não passa mel na boca dos seus filhos? Tem ensinado tantas coisas e esquece. Às vezes nós queremos que nossos filhos aprendam inglês, aprendam natação, aprendam informática, que eles se apaixonem, que eles casem bem, mas esquecemos de ensinar a ele as sagradas letras. Como diz lá de Timóteo, quando vai fazer um elogio, ele faz um elogio à própria mãe e à sua avó Lode. Diz: graças a Deus pela minha mãe, pela minha avó Lode, que desde a pequeninez me ensina as sagradas letras. Que maravilha, irmão. Quer ter os seus filhos no Senhor? Ensina as sagradas letras. O Diego, esse final de semana, teve com nossos filhos, os jovens, os homens, pelo menos, estava tudo junto lá, né? Cadê o Diego? Está aí. Aí o Diego lá, estava com os homens lá, lutando junto com eles, mas fortalecendo, falando da palavra. Mas não é obrigação somente do Diego ensinar a palavra ao meu filho, ao seu filho. É obrigação de pai e mãe ensinar os filhos. Ensina os seus filhos no caminho que deve andar. Ele está fazendo o papel dele com o chamado que Deus chamou, e tem feito bem feito. Tem feito trabalho ele Cadai aqui. Mas falta eu e você passar mel. Está tendo algum trabalho? Diz: filho, antes da festa, vai lá na rede, antes da festa. Porque senão sabe o que vai acontecer? O inimigo vai preparar festa. Daqui um dia você vai buscar o seu filho lá no mundo. Esteja atento. A avó de Timóteo chamava ele e disse: vem aprender as sagradas letras. Sabe por quê? Está ficando uma briga muito grande, principalmente nesses dias, falando até tempos de política. Uma briga entre o reino de Deus, os valores do reino, e o relativismo. O que é isso, pastor? Os justos são aqueles que enchem sua alma, antes tem o seu prazer. A alma deles se alegra em ouvir e comer da palavra do Senhor. Tem o seu prazer, é a alma.
não dava prazer naqueles que estavam falando. A Bíblia diz que esse salmo aqui, alguns aconselham que foi ou Davi ou Moisés. Mais provável que seja Davi que fez esse salmo, quando ele fala da congregação. Na época de Moisés ainda não tinha congregação, era tenda, né? E ele fala disso. Talvez quando Davi falava desse salmo, talvez assim, sendo o autor, ele falava olhando para que as pessoas pudessem ter prazer de ler a palavra, não por obrigação, não porque o pastor tem que mandar, mas ter o prazer. Sabe por quê? Se você não gosta de ler, eu já falei isso, infelizmente você não vai ser salvo, porque aprove Deus salvar o mundo, eu e você, por um livro. É daqui que fala da sua salvação. Lá na escola eles querem ensinar, e às vezes algumas coisas, até mudar algumas coisas através de livros. E Deus quer salvar a mim e a você através do livro sagrado, das sagradas letras. O relativismo é isso. Quando a gente já não ouve mais a palavra de Deus, a nossa alma já não tem mais prazer. Sabe o que acontece? A gente começa a se alimentar da TV, da internet, das amizades que já não tem o mesmo propósito. Sabe o que começa a acontecer no coração? O coração vai ficando mediano. Aí começa a aceitar algumas coisas. Alguém fala assim: você viu lá que parece que estão querendo liberar o aborto. Você diz: eu também acho que deveria liberar. Quando é assim um caso de estupro, né? A pessoa começa a ficar moralista, esquece que ela devia olhar, porque a Bíblia fala que a vida é Deus que dá e Deus que tira. É Ele que é o Senhor da vida. Sabe por que o aborto não pode ser liberado? Porque a Bíblia diz: nós acreditamos que a vida está na concepção e não no nascimento. Assim, a hora que está a concepção, vida, já tem vida. Porque a Bíblia diz que o maior homem do mundo era para nascer sem pai, era para nascer sem um casamento. A mãe estava sozinha. Se ela tivesse abortado, Jesus não havia nascido. E a Bíblia diz mais: quando ela estava com o pequeno Jesus no ventre, ela encontrou a sua comadre Isabel. Isabel estava com João Batista. A hora que as duas foram trocar uma conversa de comadre, quando chegaram perto, os dois meninos balançaram dentro do ventre. Ou seja, já havia vida e eles já se conheciam. Então diga não, pode você onde está, onde for. Diga não ao aborto. A palavra diz que nós acreditamos na vida, na concepção. Isso é você dar valor às sagradas letras. Antes tem o seu prazer, antes a sua alma se alimenta da palavra de Deus. As pessoas vão querer mudar você, os jovens, lá na faculdade. Isso eu não estou generalizando os professores todos, não. Temos professores boníssimos que se encarregam de dar a grade curricular, mas tem alguém que querem colocar teorias e ideologias, do qual não está na palavra. A Bíblia chama de doutrina de demônios. A Bíblia diz assim, irmão. Sabe por quê? Existia na época no Egito um deus chamado Moloque. Quem já ouviu falar do deus Moloque? Já ouviu? Deus Moloque, sabe como ele ficava? Era revestido todo de ouro, e ele ficava com as duas mãos estendidas. Sabe por quê? Porque as pessoas levavam em sacrifícios crianças vivas para ser sacrificada na mão daquele deus. Não é horrendo isso? Hoje novamente o deus Moloque quer voltar, mas com um nome um pouquinho mais bonitinho, de aborto, porque foi estupro. De aborto porque foi um bandido que entrou naquela casa. E vai esperar eu e você aceitar isso. Mas quando você não lê as sagradas letras, a sua mente rapidamente. Quer ver outra coisa que as pessoas vão aceitando? A homossexualidade. Já tem igrejas aceitando. Quando eu falo homossexualidade, não é as pessoas que têm a prática homossexual. A homossexualidade como comum, normal. Irmão, nós não devemos ter medo de falar das coisas. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher para que pudesse se procriar. Se não tiver homem e mulher, não tinha procriação, não tinha geração. Então não dá. A Bíblia diz homem e mulher. Não dá para ter continuidade da família, homem com homem, mulher com mulher. Nós não ficamos contra os homossexuais, nós ficamos contra a homossexualidade. Nós não estamos contra os adúlteros, nós estamos contra o adultério. Vamos falar sempre contra o pecado, porque foi falando contra o pecado que um dia eu mudei o meu coração. Você também mudou? Você também era um adúltero, impuro, imoral? Você também era assim? Você também era imoral? Foi aceitando que a gente era imoral, que um dia a gente falou: eu preciso mudar o meu coração. Não é assim? Se a gente achar que tudo é comum, as pessoas nunca vão mudar. Eu estou falando de amor. O cristão tem amor, sim. Ama para buscar as pessoas, mas sempre vão falar. As sagradas letras fala que é melhor que você mude a sua história. Então nós precisamos aprender a meditar. A Bíblia diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Dia e noite fala de dois períodos. Dia e noite fala assim que você tem que meditar sempre. Dia e noite podia ser trocado. Olha, quando tudo vai bem, ou quando tudo está escuro e quando tudo vai mal. Podia se trocar quando está luta de noite e quando está vitória de manhã. Quando está no deserto de noite ou quando está na promessa de dia. Em todo tempo, não só quando você precisa, não só quando a enfermidade bate na sua casa.
Já faz acho que mais de 11 anos, desde 2009, que a gente vai no HC Criança. Todo ano, só esse ano a gente não vai poder ir, por causa da pandemia. E há 4 anos atrás, quando nasceu o nosso Murilo, aquela correria toda, ele todo ligado àqueles fios, eu já tinha familiaridade com aquilo já há tantos anos atrás, porque todo ano a gente via aquelas criancinhas ligadas. Quantas orações eu fiz para tanto pai que estava sozinho em volta ali daquela incubadora. E a hora que eu cheguei lá, eu me lembrei, eu disse: quantas orações eu fiz. Com certeza tem uma igreja, uma multidão orando por mim enquanto eu estou aqui. Então é saber o sofrimento. Então não vá procurar Deus só na hora do sofrimento, de dia e de noite. Está tudo bem, irmão. Não fica só viajando, festejando. Está tudo bem. Leia as sagradas letras. Nela medita quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Quem está me entendendo? Então você é feliz. Decisões decide destino por aquilo que você evita, por aquilo que você faz e por aquilo que aonde você está firmado. Olha o que diz o verso 3. Diz assim: e será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Aleluia, irmão. Olha que diz: será como árvore plantada. O verbo está no passado, árvore plantada. Quem plantou? O Senhor plantou. O Senhor chama eu e você de carvalhos de justiça. Foi Ele que te chamou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que te escolheu e te plantou. E a sua raiz está lá enraizada, sendo nutrida pelas fontes das águas da vida. E você vai crescendo forte, maduro, tranquilo, viçoso, por causa da palavra de Deus. E quando vai passando o tempo, e tudo tem um tempo, e no seu tempo, a Bíblia diz. Ou seja, o jardineiro, o bom jardineiro Jesus vai cuidar, vai preparar, vai abençoar a minha, a sua vida. E no seu tempo vai vir o fruto que você espera. Então não desespere. Aquele que vive com Cristo não vive no desespero. Sabe por quê? Porque dá o seu fruto na estação própria. No tempo certo. No tempo certo vem o casamento, no tempo certo vem o namoro, no tempo certo vem a casa própria, no tempo certo aquele serviço, no tempo certo a cura. Confia no Senhor, espera pois no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tudo no seu tempo. A pessoa vai ser o quê? Vai viver florescendo, vai ser bem sucedida em tudo o que fizer. Mas não são assim os ímpios. Falei das qualidades, das decisões que decidiram o destino dos justos para o bem. Decisões erradas que decidiram o destino dos ímpios. Como que são os ímpios? Bíblia, verso 4, olha o que diz como os ímpios são. Verso 4. Não são assim os ímpios, são como a palha que o vento espalha. Irmão, olha a comparação, é a palavra de Deus que está comparando, irmão. Você quer saber se você é ímpio ou se você é justo? O ímpio é como a palha que o vento espalha. O justo, ao contrário, o justo é uma árvore enraizada, firme, tem fundamento, é seguro. Ao contrário, o ímpio, aquele que vive em vida com a vida má, nas suas decisões más, é como se fosse a palha, é poeira, não tem firmeza, é vazio, não tem estabilidade, não tem segurança, não tem direção, vive no desespero, porque é um vento, é uma palha que o vento leva. Você quer saber se é justo? Você tem ficado preocupado além do normal, você tem desesperado. Porque aquele que vive em Cristo está firmado, está seguro, já sabe que a palavra está escrito que todas as coisas iam acontecer. Quando você encontra um crente verdadeiro, ele está seguro, ele está protegido, ainda que lhe falte o trabalho, ainda que lhe falte as coisas. Ele diz: o meu Senhor, nunca nada faltou para o justo não me mendigará o pão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele recita a palavra para ele mesmo e fica seguro. E aqui a Bíblia fala que o ímpio é como a palha que o vento leva. E aqui no original, o vento aqui falando ruá. Ruá é o sopro de vida de Deus. Está dizendo, o ímpio é como a palha que o sopro da boca de Deus leva embora. Pensa bem, irmão. Você quer viver com suas caminhadas na maldade? Você quer viver os dias de juventude com as práticas do pecado? O sopro da vida irá te levar. Não. Eram decisões erradas que os ímpios tomavam. Viver a vida nas suas ações más. Diz mais, o justo é aquele que a boa mão do Senhor foi posto sobre a cabeça dele. Foi posto sobre a cabeça dele e ele se tornou o quê? Árvore plantada junto a ribeiros de água. Ela não seca.
Secura fala de solidão. Quem caminha com Cristo não vive na solidão. Tem a companhia de Cristo através da oração todos os dias, a todo momento. Orai sem cessar, em qualquer momento. Quantas vezes eu sozinho no hospital, eu e minha esposa, agachado, esperando o Murilo sair lá da UTI, eu ficava: Deus, tem misericórdia, ele está nas tuas mãos, guarda ele, está nas tuas mãos, Senhor. Qual o recurso que você tem, a não ser buscar a Deus? Em todo momento, não era só na UTI. Eu estou em casa, está tudo bem. Eu digo: Deus, graça eu te dou, porque eu posso me alimentar hoje. Graça eu te dou, porque eu estou com a minha família. Graça eu te dou, porque eu estou no culto hoje. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu vim louvar aquele que é todo poderoso. Graças eu te dou. A vida do justo, ele não seca, ele não tem o peso da solidão. Aliás, nós já começamos com a oração. Quem estava na oração quarta-feira aqui, irmão? Estava um fogo, só estava uma bênção, não estava, irmão? Venha quarta-feira na oração. Eu quero ver esse grupo todo aqui. Tinha um grupo grande aqui, mas eu quero ver você. Sabe por quê? Você precisa buscar. Oração é para fraco, você sabia? Oração é para gente fraca. Você é fraco também, não? Você é fraco? Eu sou fraco, eu preciso de oração. Porque Jesus veio para os doentes, porque os sãos não precisam. Quando a gente começa a achar que é muito bom, nem oração a gente acha que precisa, nem leitura acha que precisa, frequenta o culto quanto dá. Você diz: não, eu sou um pobre pecador e tenho que ficar do lado de Cristo, senão a qualquer momento eu posso voltar às práticas antigas. Eu convido você a decidir a sua quarta-feira, não só de quarta, mas aqui na igreja, a vir orar. Eu espero por você. O justo, ele é frutífero, ou seja, ele é útil. Ele dá frutos, ele alimenta as pessoas que estão à sua volta. Quando você tem um marido cristão, o que sai da boca dele é alimento na sua casa. Você tem uma esposa cristã, o que sai da boca dela é alimento na sua casa. Quando tem filhos cristãos, o que ele fala, as orações dele abençoa e alimenta a sua casa. Quando você tem um marido, quando você tem um amigo cristão, sempre abençoa. Eu falei hoje de manhã, gosto de falar do testemunho dele aqui, do Ruberley, ele estava de manhã conosco. Ele disse, sabe como foi a conversão dele? Ele trabalhava já como instrutor de trânsito lá em Arujá. Ele disse que onde ele trabalhava, tinha aqueles crentes, daqueles antigamente que andavam com aquelas calças mesmo, social, camisa para dentro. E a hora que levava a marmita dele para almoçar no trabalho, tinha uma Bíblia junto. Sabe o que ele fazia com a Bíblia? No domingo, no culto, se o pastor tivesse lido o Salmo primeiro, enquanto ele estava prestando atenção no Salmo, ele tinha uma folhinha, ele anotava tudo que o pastor falava. Olha, feliz é aquele que evita, feliz é aquele que faz, feliz é aquele que está. Ele anotava tudo. Chegava no outro dia e dizia: vamos almoçar, irmão? Vamos. Eu quero falar o que o pastor falou domingo no culto. E numa hora dessa, sabe o que aconteceu? O coração duro dele que estava, onde encontrou o evangelho e foi salvo. Olha que maravilha. O justo é alguém que dá fruto na estação própria. O justo é alguém que frutifica onde ele está, no trabalho. Aonde ele está, a palavra dele é sadia, sempre sai fruto bom. Quantas pessoas precisam ser salvas lá no seu trabalho? Ao invés de você falar só de futebol, ao invés de você falar só da eleição, você pode falar: olha, sabe o que aconteceu lá ontem na minha igreja? Nós estávamos falando do Salmo primeiro, e eu aprendi que eu preciso evitar algumas coisas. Eu aprendi que eu não posso ser ímpio. Quem está me entendendo aqui? Você pode ser frutífero. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como um monturo que o vento espalha. Às vezes pode ter até aparência, sensação de bem-estar ou de prazer por momentos, mas o seu fim será trágico. A Bíblia diz isso aqui: o seu fim será tenebroso. Talvez como aquela passagem na Bíblia da casa construída sobre areia. A Bíblia diz que aquele homem, o homem que ouve a palavra de Deus numa noite como essa, que você está ouvindo aí, ouve a palavra de Deus e não a pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua vida, a sua casa sobre areia. E veio os temporais da vida, veio as dificuldades, as enfermidades, as lutas no casamento, as dificuldades financeiras, bateram contra aquela casa, e aquela casa não estava na rocha, e ela ruiu. Mas a casa que está sobre a rocha da palavra, pode vir a dificuldade no casamento, pode vir a dificuldade financeira, os filhos podem estar passando problema, o pai dobra o joelho e diz: não, o meu filho vai sair das drogas, a minha filha vai ter um bom casamento, eu creio no Senhor. Esteja firmado sobre a rocha. Os justos são assim. Terminando agora o futuro dos ímpios e o futuro dos justos, versos 5 e 6, para a gente encerrar. Olha o que diz aí: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe o que ele estava dizendo? Os ímpios não subsistirão no juízo. Não vão deixar, não vão suportar o juízo de Deus, irmão. Lembra da história de Jonas?
Lembra da história de Jonas? Tem gente que fala assim: pastor, estou passando uma dificuldade, um aperto, uma luta, uma labuta. Lembra de Jonas? Jonas, faz aquilo que eu estou te pedindo, faz aquilo que eu estou te ordenando, Jonas, como o Senhor. E Jonas com o coração não queria. O que aconteceu? Tempestade, vendaval, baleia, ele quis dormir debaixo da árvore. Deus mandou uma lagarta, comeu a árvore. Parece que está tudo dando errado. Deus estava querendo dizer para Jonas: Jonas, eu quero que você obedeça a minha palavra. Lembra? O ímpio não vai subsistir o juízo. Sabe por que Jonas aguentou? Porque Jonas não era ímpio. Jonas só estava desobedecendo, mas o coração dele não era de ímpio, era profeta, que entendeu que era Deus que mandava. Mas quando tem um coração de ímpio, ele não subsiste o juízo. Tome cuidado, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo em casa, porque o juízo de Deus está estendido sobre a terra. Já está chegando o final dos tempos mais difíceis. O ímpio não permanece de pé, vai deixar de existir no dia do juízo. E a Bíblia diz que não tem assento na congregação dos justos, ou seja, na congregação dos santos não tem lugar para ficar. Mas ao contrário daqueles que são justos e servem ao Senhor, é igual a parábola do Lázaro e o rico. A Bíblia diz que o rico se regalava de festas, se vestia de púrpura e regalava e comia do bom e do melhor, enquanto o pobre Lázaro vivia à porta da sua casa junto com os cachorros, que lambia suas feridas, não tinha roupa nova para viver, não tinha amigos, enquanto o rico estava cheio de amigos. Mas a Bíblia diz: os dois morreram, justo e ímpio, os dois morreram. A Bíblia diz que o rico foi sepultado, mas o pobre, os anjos vieram buscar ele, colocou roupas brancas, levaram ele até na glória. Antes ele era sem amigo, agora tinha companhia dos anjos. Antes ele não tinha roupa rasgada, agora suas vestes eram brancas como a lã. É assim, aqueles que vivem com Cristo serão recebidos pelo Senhor na glória. Pode parecer difícil, aguenta firme, os anjos estão comigo e com você. Naquele dia o Senhor vai ver a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus. Para terminar, tem uma ilustração de um homem que ele ia ser recebido na eternidade. E para ser recebido na eternidade, ele chegou, tinha alguém na porta, e alguém disse para ele assim: aí você, aproveitando o tempo de política aqui agora, né? Eu lembrei dessa ilustração. Na porta da entrada tinha alguém que dizia: você quer conhecer o céu ou o inferno? Ele diz: não, eu vim aqui para a eternidade no céu. Ele diz: mas você pode conhecer os dois lugares se você quiser. Ele diz: deixa eu ir no céu. Ele vai no céu, chegou lá, estava o povo cantando, louvando ao Criador. Ele diz: como a gente fazia lá na igreja. Bom, já que eu posso conhecer, vamos ver como que é o inferno. Chegou lá, luz para todo lado, aquele barulho, sexo rolando para todo lado, festa e sexo. Ele olhou: é agitado aqui o inferno, hein? Eu vou voltar para casa, eu vou decidir melhor o que eu quero fazer. Voltando para casa, o coração dele ficou duvidoso, querendo toda aquela agitação, dizer: eu vou querer ir para o inferno. Aí ele chega e diz: eu quero ir para o inferno. Diz: pois bem. Aí no outro dia, mandou ele para o inferno. Quando ele chega no inferno, está tenebroso, está escuro. A música estava em notas menores, estava tudo esquisito. Ele diz: problema, sofrimento para todo lado. Ele diz: não é possível, eu estava aqui ontem, não estava assim. Aí alguém diz: ontem nós estávamos em campanha, nós estávamos procurando adeptos, agora que você já nos elegeu, agora é assim que vai ficar o lugar. Tome cuidado com as aparências, tome cuidado com as suas escolhas. A mensagem de hoje é uma reflexão para mim e para a sua vida. Quem é você? Aonde está o seu prazer? Em quais dessas duas molduras você poderia colocar uma foto? Na moldura dos justos ou dos injustos? Porque o ímpio pode ter aparência de bondade nos dias que eles estão vivendo, mas o seu fim é trágico. A Bíblia diz que os ímpios não subsistirão. A Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerão. Deus tem salvação para você e para mim nessa noite. Escolha, pois, a vida, escolha, pois, o caminho dos justos, porque o Senhor conhece o seu caminho. Fique de pé onde você está. Você ouviu a palavra? Você está conosco aí, ouvindo a palavra também. O pessoal que está aí, ficou conosco até agora no YouTube, no Facebook. É uma palavra de salvação, é uma palavra de reflexão, meu irmão. O que você tem feito com os seus dias? O que você tem feito com as suas escolhas? Escolhendo por aparência, escolhendo pelo aquilo que os seus olhos veem. Escolha por aquilo que o Senhor lhe dirige. Feche seus olhos aonde você está. Fala com Deus aonde você está. Fala com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero viver o caminho do justo, Senhor. Eu não quero viver pelo caminho dessa terra, Senhor. O caminho dessa terra é um paradeiro só, Senhor. O caminho dessa terra caminha, Pai amado, por as pessoas que querem viver com culto ao corpo. As
As pessoas querem viver pelo agora, pelas festas somente. Esquece de viver o dia a dia, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de viver pelo bel prazer dessa vida. Livra-nos de viver por aparência. Livra-nos de viver pecando em paz e achando que está tudo normal. Porque um dia nós teremos que prestar conta ao Senhor. Livra-nos, ó Pai amado. Perdoa a mim e aos meus irmãos, ó Pai. Os pecados de mente, o pecado de língua, ó Pai. Os pecados que carregamos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra, irmão, na casa do Senhor tem confissão. Fala com o Senhor onde você está. Você veio buscando salvação nessa noite. Você veio buscando palavra de salvação. Você veio buscando uma palavra de direção. Deus está dando a direção para você. Bem-aventurado, feliz. Tome decisões que possam decidir os seus destinos. Decisões que decidem destino. Feliz é o homem que evita. Feliz é o homem que não anda segundo conselhos desse mundo. Feliz é o homem que não se detém, não para a sua vida no seu pecado. Feliz é o homem que é firmado na rocha, na palavra. Antes tem o seu prazer. Antes a sua alma se alimenta da Bíblia. Antes ele se alimenta não por necessidade, não porque alguém mandou, mas por necessidade. Muito mais do que o dinheiro que você vai ganhar amanhã. Muito mais do que a festa que você está preparando na sua casa. Você precisa se alimentar da palavra. É a palavra que mantém o seu espírito de pé, a sua alma no mesmo lugar, sendo saciada. Esse mundo não pode saciar a sua história. Ei, se alimenta da palavra do Senhor. Se alimenta daquilo que Deus pode te dar. Feliz é o homem, porque o justo, o Senhor conhece os seus caminhos, mas o ímpio, os caminhos dele perecerá. Decida hoje.